Isaías, capítulo 5, de 1 a 7. Vamos fazer uma leitura alternada do texto. Por favor, não feche a sua Bíblia. Nós iremos fazer uma exposição de todo o capítulo 5 do livro do profeta Isaías. A parte mais importante do sermão é a leitura do texto. É o único momento do sermão que não tem heresia. É a leitura do texto. É a parte mais importante do sermão, é a leitura do texto. Então, por gentileza, vamos fazer uma leitura alternada do texto. Não feche a sua Bíblia e preste muita atenção naquilo que você vai ler e daquilo que vai ser exposto depois. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado, note o verbo, teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercessem juízo, e eis aí o quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, nós queremos e precisamos ser ministrados pela Tua palavra esta noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração. No nome santo, bendito e eterno de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Irmãos, a palavra profeta na língua grega, na língua hebraica, é a palavra nabi. É alguém que fala movido por um fervor divino. Isaías era um profeta. Isaías era alguém que falava movido por um fervor divino. Mas aqui nesse texto, a sensação que nos dá é que Isaías está sendo mais profeta do que no resto do seu livro todo. Porque aqui, Isaías fala de forma explícita como profeta. Mas é interessante aqui no texto, irmãos, que ele muda. Ele não usa a priori o tom profético. Ele usa o tom poético. Esses 7 primeiros versos, Isaías não usa a linguagem profética. Ele usa a linguagem poética. Nesses 7 primeiros versículos, ele não usa o tom de um profeta, mas ele usa o tom de um trovador, de um proclamador. E é interessante aqui no texto, irmãos, que a sensação que nos dá é que o povo estava ignorando a mensagem pregada pelo profeta Isaías. Eles não queriam ouvir um sermão. Por isso que Isaías, ele muda a linguagem. Aqui ele não prega um sermão Do verso 1 ao verso 7. Pelo contrário, ele compõe uma canção.
Ele não usa um tom de pregador, de proclamador. Ele usa um tom de trovador. Ele não usa um tom profético, mas ele usa um tom profético. Mas uma coisa que chama atenção aqui no texto, que o objetivo do profeta Isaías é o mesmo. Que objetivo Isaías tinha em mente quando escreveu este capítulo 5? Ele tinha em mente o propósito de advertir o povo de Deus sobre o juízo severo, pesado de Deus que viria sobre o seu povo. Então ele começa o texto fazendo uma afirmação. Ele começa dizendo que Deus plantou uma vinha. E ele começa na forma de cântico. Está aí. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado. Notem, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos. Este cântico aqui não é um cântico festivo. Não é um cântico de júbilo. Pelo contrário, este cântico aqui é um cântico de lamento. É um cântico fúnebre. Eu não sei se os irmãos perceberam o verbo. Diz que o Senhor teve uma vinha. Não diz que o Senhor tem, nem que o Senhor terá, mas que o Senhor teve uma vinha. E ele continua nesse cântico, dizendo que o Senhor tinha um zelo muito especial por essa vinha. Ele começa dizendo que o Senhor preparou o solo. Diz o texto que o Senhor capinou, que o Senhor arou, que o Senhor gradeou, que o Senhor arrancou todas as pedras. Diz mais o texto, no verso 2, que o Senhor selecionou, muito bem selecionada, cada semente que ele plantou, que plantaria na sua vinha. E mais do que isso, diz o texto, que o Senhor montou toda uma estrutura, para que essa vinha produzisse e produzisse muito. Diz o texto, que o Senhor edificou uma torre. Diz que o Senhor abriu um lagar para processar o vinho. E mais ainda, diz o texto, que o Senhor tinha uma expectativa enorme com respeito a essa vinha. Diz aí no finalzinho do verso de número 2, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ou seja, o Senhor preparou o solo, o Senhor capinou, o Senhor tirou as pedras, o Senhor selecionou as sementes, o Senhor montou todas as estruturas, e havia uma expectativa enorme. Essa vinha vai produzir, e vai produzir uvas boas. Mas diz o texto que não, que essa vinha produziu uvas bravas. Aí Isaías, movido pelo Espírito Santo, porque ele era um nabi de Deus, alguém que falava debaixo de um fervor divino, Isaías, usado por Deus, faz perguntas ao povo, principalmente no verso 4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tinha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Nota, irmãos, que Deus faz perguntas ao povo por intermédio do profeta Isaías. E a primeira pergunta: por que Deus deu errado? Eu quero saber. E é uma pergunta, irmãos, retórica. Porque a torre aqui é Jerusalém. E o lagar aqui era o lugar de adoração. Entre outras palavras, por que não deu certo a torre? Por que não deu certo o lagar? E por que não deu certo a vinha? Eu errei.
Mas o próprio Deus responde. E responde em tom acusatório, fazendo perguntas retóricas do tipo: o que eu poderia ter feito? Será que eu errei alguma coisa? Será que eu não capinei bem? Será que eu não selecionei bem as sementes? Será que eu não gradeei a terra? Será que eu não a irriguei? O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito? Aí, irmãos, no verso 5 e no verso de número 7, Deus fala sobre o juízo que viria sobre a vinha. Deus diz qual será o destino dessa vinha. Primeiro, diz o verso 5, que Deus tirará a sebe, a cerca. Olha o verso 5, aí do texto. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Primeiro, tirarei a sua sebe, ou seja, tirarei a cerca da vinha. Segunda coisa, derrubarei o seu muro, tirarei toda a proteção, não vai ter cerca em volta da minha vinha, não vai ter muro em volta da minha vinha. Diz mais o texto: torná-la-ei improdutiva, deserta. Está aí no verso 5 também. E diz mais o verso 5, diz que ela será tomada por toda sorte de erva daninha. Diz aí o verso 6, torná-la-ei em deserto, não será mais podada, nem sarchada, mas crescerão nela, notem as expressões, espinheiros e ablórios. Mas o mais chocante está no finalzinho do verso 6. As nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Notaram? Juízo severo de Deus. Mas talvez até aí, o povo não estava entendendo a canção de Isaías. Para quem Isaías estava dizendo. Aí Deus deixa de ser implícito por intermédio do seu profeta, e Deus é explícito. Da mesma forma que eu desejo que Deus seja explícito daqui para frente comigo e com você. Porque no verso 7, Deus se torna explícito. Olha o que Deus diz no verso de número 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. É o meu povo. É o povo que eu chamei. É o povo que eu conduzi. É o povo que eu chamei para ser luz para as nações. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Aí ele diz o desejo que ele tinha para a vinha dele, o destino que ele tinha para Israel, o destino que ele tem hoje para a igreja presbiteriana do Vale do Sol, para a igreja batista, para a igreja Assembleia de Deus. Está no verso 7 aí. Ele desejou que exercesse juízo, mas não aconteceu isso. Pelo contrário, eis aí o quebrantamento da lei. Eles quebraram a lei da forma mais explícita possível. Não foram justos. E eis aí o clamor. Notaram, irmãos? Deus já não é implícito mais explícito. Ele diz, olha, a vinha é o povo que eu escolhi. Israel. Mas esse texto agora é para mim e para você, é explícito. Porque a Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus diz que a sua vinha não cumpriu o seu papel. E o povo de Deus, quando não cumpre o seu papel, ele deixa de ser bênção. E ele se torna maldição. E daqui para frente, irmãos, eu quero elencar 6 pecados que o povo de Deus cometeu
e que nós, como igreja, muitas vezes temos cometido, de tal maneira que a vinha do Senhor tem sido vista de forma muito feia pelas pessoas fora do arraial. Segundo alguns especialistas, a instituição mais desacreditada dos nossos dias é a igreja evangélica. A classe mais desacreditada no nosso país, a terceira classe, é a classe dos pastores. E eu quero elencar aqui os 6 pecados do povo de Israel e fazer um paralelo com os pecados que você e eu temos cometido como vinha do Senhor. Primeiro, irmãos, cobiça. Desejo desenfreado pelas coisas materiais. Olha o que diz o verso 8 e o verso 9. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores da terra. A meus ouvidos dizem o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas serão sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que uma efa. Primeiro pecado elencado aqui, irmãos, é o pecado da cobiça. Irmãos, parece que céu de crente hoje é riqueza e inferno de crente hoje é pobreza. Nós não pensamos mais na vida no porvir. Nós somos materialistas demais. Nós queremos ter, mas na maioria das vezes nós não temos, é o ter que nos tem. Muitas vezes a nossa alma se angustia, muitas vezes porque nós queremos. Nós queremos ter sem ser. Parece que nós não temos mais o Sermão do Monte nas Escrituras, porque o Sermão do Monte não nos ensina a ter, o Sermão do Monte nos ensina a ser. Parece que o nosso referencial deixou de ser o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o referencial do ser e não o referencial do ter. Nós nos tornamos muito egoístas, materialistas, cobiçosos, desejosos, ansiosos por termos. Isso é um pecado terrível, irmãos. Isso confrontou profundamente o coração de Deus. Hoje nós gostamos de cantar músicas de tipo, quero de volta o que é meu, mas o que era meu era o inferno. Mas em Cristo eu tenho a vida eterna. A sensação que dá hoje é que nós queremos saquear o inferno, não tirando pessoas de lá, mas tirando ouro, tirando dinheiro, tirando propriedade. Hoje nós não queremos expulsar, não um devorador que afronta a nossa casa, o nosso casamento, a nossa existência, mas apenas aquele devorador de Malaquias, que devora a nossa grana. Hoje se faz uma chantagem horrorosa para tirar dízimo, para tirar oferta das pessoas. Mas é interessante que este povo que cobiçava, que desejava, diz o texto, que eles iam ter uma produção pífia e ridícula. Imagine só, irmãos, o texto nos diz aqui que 4 hectares de vinha iria produzir 24 litros de vinho. Eles eram tão ambiciosos, que o juízo de Deus viria tão pesado sobre a vida deles, que 4 hectares de terra produziria 24 litros de vinho. 18 litros de semente renderia 18 quilos de semente. Eles queriam demais e não iam ter absolutamente nada. Segunda coisa, irmãos, diz o verso, a partir do verso de número 11 até o verso
de número 17, nos fala sobre a embriaguez, sobre a vida promíscua. Verso 11: ai dos que levantam pela madrugada e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Verso 13: portanto meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome e a sua multidão secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite. Segunda coisa aqui, irmãos, é a embriaguez e a imoralidade. O povo de Deus não queria andar segundo os ditames de Deus. Eles queriam andar de acordo com a carne. Eles queriam viver de qualquer maneira. Eles não queriam compromisso com santidade. Eles não queriam compromisso com a lei de Deus. Eles não queriam compromisso com Deus. Eles não queriam compromisso com os 10 mandamentos. Eles queriam os benefícios de Deus, mas não queriam nada com Deus do benefício. Eles não queriam santidade, irmãos. Eles não queriam viver como gente de Deus, como povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Deus não nos chamou para sermos iguais ao mundo. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. E o texto é extremamente chocante. Ele diz: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Entre outras palavras, ou você e eu somos condimento, ou nós seremos pavimento. Ou nós iremos temperar o mundo, ou nós seremos pisados por ele. Sal da terra. Você tem que provocar sede de Deus nas pessoas. Você tem que temperar este mundo sem sal. Você tem que ser esse antisséptico moral de Deus aqui na terra. Eu não estou falando com este discursinho idiota de crente chato. Porque tem muito crente, não xiita, mas chato a beça. Com um discursinho ridículo, patético. Viva a fé cristã, irmãos. Abra a boca também, mas viva principalmente. Porque muitas vezes a sua vida fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir a sua voz. É um péssimo testemunho. Não é nem testemunho, é cabamunho. Crente tem que dar bom testemunho, irmão. Tem que ter santidade. Diz o texto aqui que eles desfrutavam de banquetes, de músicas, envolviam-se em brigas. Mas é interessante, irmãos, que eles eram comilões e eles eram glutões. Mas o texto diz que agora eles não iam comer absolutamente nada. Eles seriam comidos pela terra. Olha o verso 14. Por isso a cova aumentou o seu apetite. Havia tanto apetite pelo pecado que Deus disse: está lá. Eu também tenho apetite para devorar vocês. Irmãos, você e eu somos chamados para sermos santos de Deus. E a palavra santo significa separado. Separado com um propósito. A nossa palavra tem que ser diferente. O nosso olhar tem que ser diferente. O nosso gestual tem que ser diferente. O nosso dirigir tem que ser diferente. O nosso assistir televisão tem que ser diferente. Tudo tem que ser diferente. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Deus não nos chamou para sermos esquisitos. Tem muita gente que confunde santidade com esquisitice. Tem muita gente que é esquisita. Veste mal, não raspa as axilas, não toma banho, é porca. Isso é esquisitice. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz: sejais esquisitos. Não. A Bíblia diz: sejais santos, porque eu sou santo. Não está lá: sede esquisitos, porque esquisito eu sou. Não tem isso na Bíblia, gente. Agora, tem um punhado de gente esquisita na igreja. Um palavreado estranho. E aí, varão de fogo. E aí, está na bênção. Não tem nada contra isso, não. Um linguajar esquisito, que não sabe falar você.
que não sabe conversar normal, que vê uma coisa esquisita, vai demonizar, está amarrado, né? Está amarrado, gosta de amarrar os demônios dos outros, mas o dele está soltinho, soltinho. Terceiro pecado que eu quero elencar aqui, irmãos, é o pecado da indiferença. Olha o verso 18 e o verso de 19. E tudo está no ai, irmãos. Ai é juízo de Deus. Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça, e o pecado com tirantes de carro. E dizem, apresse-te Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos. Aproxime-se, manifeste o seu conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Entre outras palavras, o povo era indiferente à mensagem. Isaías está dizendo, vai vir juízo bravo sobre vocês. E o povo diz aqui no verso 19, manifeste então, Deus. Eu quero ver. Nós praticamos isso tem anos. E nada acontece. Isso é indiferença, gente. Muitas vezes a sensação que dá é que nós vivemos como se as promessas de Deus não fossem cumpridas na nossa existência. Como se a palavra de Deus fosse apenas história do povo hebreu, no Antigo Testamento, do povo hebreu, mas o povo grego, romano e por aí em diante, que não tem palavra de Deus para a gente. Nós somos indiferentes à palavra de Deus. Mas a Bíblia fala de duas coisas que você e eu deveríamos prestar muita atenção. A Bíblia fala de trombeta e a Bíblia fala de taças de ira. Deus primeiro toca a trombeta, avisando, avisando, avisando. Mas tem uma hora, irmãos, que Ele não toca mais a trombeta. Ele derrama taças de ira. É aqui que estava acontecendo. E eles estavam dizendo assim, quero ver o juízo de Deus. Manda juízo sobre a nossa vida. Quando Jesus estava sendo crucificado, o povo disse em alto e bom som, que caia sobre nós o sangue desse inocente. E nós sabemos o que aconteceu a Jerusalém 37 anos depois. Jerusalém foi totalmente destruída, 27 anos depois. Não, 37 anos depois. Foi totalmente destruída. Jerusalém, Israel, voltou a ser nação em 1948, com o voto de Oswaldo Aranha, o voto Minerva. Foi a maior, a mais longa diáspora de todos os tempos. Do ano 70, quando o general Tito e Vespasiano, eles invadiram Jerusalém, no ano 70, até 1948. Quando eles disseram que caia sobre nós o sangue desse justo. E está caindo até hoje. Irmãos, indiferença. Quarta coisa que eu queria elencar, irmãos. Dissimulação. Verso 10. Dez geras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais de que uma efa. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eles usavam o vocábulo de Deus, mas eles não usavam o dicionário de Deus. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós usamos até o vocabulário de Deus, mas nós não usamos o dicionário de Deus. Quando eu digo que o juízo de Deus vai vir, eu estou usando o vocabulário de Deus, mas eu esqueço de ir no dicionário para saber o que é juízo de Deus. Quando eu digo que o nosso Deus é fogo consumidor, eu estou usando o vocábulo de Deus, mas eu não estou indo lá no dicionário para saber o que significa juízo consumidor. Quando eu digo que o nosso Deus é gracioso, misericordioso, compassivo, mas que não tem compromisso com o pecado, eu estou usando uma linguagem de Deus, mas eu não estou indo no dicionário para saber o que significa essas coisas. Este povo aqui, eles usavam vocábulos de Deus.
Nós todos aqui estamos aqui há quase uma hora, há mais de uma hora, usando vocábulos de Deus. O que nós cantamos aqui faz parte do vocábulo de Deus. O que nós lemos aqui faz parte do vocábulo de Deus. O que nós vamos participar daqui a pouquinho faz parte do vocábulo de Deus. Mas será que nós fomos já no dicionário para saber de Deus, para saber o significado da ceia? Será que nós já fomos no dicionário de Deus para saber o significado do batismo? Será que nós já fomos no dicionário de Deus para saber o significado de ser servo de Deus? De ter sido lavado e remido no sangue de Deus? Será que nós já fomos no vocábulo de Deus, dicionário de Deus, para saber o que significa 1 de Pedro 2,9? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é interessante que eles usavam as palavras de Deus para duplo sentido. É o que é chamado no Novo Testamento de chocarrices. Quinto, orgulho, irmãos. Verso 21. Diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Irmãos, outra coisa, eles eram extremamente orgulhosos. Eles não consultavam a palavra de Deus e nem os profetas de Deus. Eles consultavam entre eles mesmos. É só você ler o profeta Jeremias, por exemplo. Jeremias pregou 40 anos, ninguém se converteu. Ninguém queria ouvir o profeta Jeremias, mas todo mundo ouvia os falsos profetas. Música como nós cantamos aqui, dificilmente se canta nas igrejas evangélicas. Se Deus curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele é Deus. Porque isso não atrai o povo. Irmãos, orgulho. Eles não davam ouvidos a Deus. Eles davam ouvidos ao seu próprio coração e uns aos outros. E nós sabemos que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes você e eu que fazemos parte da vinha do Senhor, nós também somos orgulhosos demais, soberbos demais. Muitas vezes nós não queremos aprender com o outro. Muitas vezes nós não estamos abertos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Muitas vezes nós somos soberbos a ponto de departamentalizar o nosso relacionamento com Deus. Nós queremos que Deus tome conta apenas de determinados departamentos da nossa vida, mas nós não queremos que Deus tome conta da nossa vida como um todo. A minha vida afetiva, cuido eu. A minha vida financeira, cuido eu. Agora, do meu filho, o Senhor podia cuidar para mim. Muitas vezes nós somos assim. Nós somos orgulhosos. Muitas vezes nós não queremos ser confrontados pela palavra de Deus. Muitas vezes nós somos orgulhosos ao extremo, a ponto de achar que o sermão que o pastor pregou é para o outro. A sensação que dá é que nós abrimos um guarda-chuva e a água de Deus que cai, bate no guarda-chuva e respinga no irmão do lado, mas não respinga na gente. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje, em nome de Jesus. Todo sermão serve para você e serve para mim. Por exemplo, eu prego um sermão aqui sobre adultério. Aí você diz assim, eu não adultero, o sermão serve para mim. Mentira, serve para você. O sermão está dizendo para você, continue assim. Eu prego um sermão sobre adultério. E você não adulterou, mas está quase adulterando. O sermão serve para você para dizer assim, não caia nessa. E se você estiver adulterando, o sermão também serve para você. Sermão, irmãos, todo sermão, ele serve para mim, ele serve para você. Deixa de ser soberbo e pare de falar essa bobageira. Pena que fulano de tal não veio hoje. Isso é horrível. Eu não gosto de ouvir. Eu não gosto de ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Uma vez eu preguei num casamento, já contei isso para alguns irmãos aqui. E depois da mensagem,
um senhor fez assim. Ah, ah, ah. Eu achei que era até um boi, não é possível, assim chama boi, né? Ah, ah, ah. Eu falei assim. Aí eu fui, educadamente, até a mesa dele. Ele falou assim comigo: você prega tudo aquilo que você vive tudo aquilo que você pregou no seu casamento? Ô gente, foi um silêncio sepulcral. Eu não sei se durou 10, 15 ou 20 segundos. Mas foi os piores segundos da minha existência. Eu parei e pensei, eu creio que foi Deus que me iluminou naquela hora. Eu disse para ele, primeira coisa, você está perguntando para a pessoa errada, porque eu não sou casado comigo mesmo. Você deveria perguntar para minha esposa. Segunda coisa, eu não preguei apenas para o casal. Eu preguei para todos, inclusive para mim, porque o ouvido mais perto do microfone é o meu. E terceiro, Deus trabalha com padrões elevados. E não foi eu que escrevi a Bíblia, foi ele. A mulher dele falou assim, Toim, louvado seja Deus, aleluia. E por último, irmãos, injustiça, verso 22 a verso 25. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Olha o verso 23 em diante. Os quais por suborno. Ô gente, se você pensar em Brasília aqui, você está certo. Não é pecado, mas pensa em você também. Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que com a língua de fogo consome o restolho. E com a erva seca se desfaz pela chama. E assim será a raiz como podridão. E a sua flor se esvaziará como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que treme os montes, e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Contudo isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Irmãos, os juízes e os políticos que eram responsáveis em aplicar a lei, a justiça, eles estavam sendo subornados, corrompidos. Por causa disto, juízo de Deus severo sobre este povo. Aí você me pergunta assim, o que aconteceu com este povo aqui? Os assírios, depois de alguns anos, invadiu. E eles ficaram 70 anos debaixo do cativeiro, debaixo do juízo de Deus. E se você for para o capítulo 7, pode ir no capítulo 7 aí, verso 20. Diz assim, olha o título em negrito em males sobre Jerusalém. Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e aí tirará também a barba. Deus usou uma nação pagã, ímpia, para corrigir o povo. O texto está dizendo que a Síria seria a navalha alugada por Deus para corrigir o seu povo. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações bem básicas aqui esta noite. Pelo menos 3. A primeira delas, irmãos, você e eu, nós somos a vinha do Senhor. Deus tem nos capinado, Deus tem nos adubado, Deus tem nos irrigado, Deus tem cuidado e zelado por nós. Pergunta, que tipo de fruto nós temos produzido? Eu queria que você pensasse sobre isso. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem sido gracioso. Deus tem sido misericordioso conosco, irmãos. Com todos nós. Com todos nós. Segunda aplicação que eu queria fazer com os irmãos esta noite. Nós não podemos, em nome de Jesus, brincar de sermos crentes. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. A Bíblia diz que aquilo que nós plantarmos,
nós iremos colher. Nós não podemos zombar de Deus, irmãos. E todas as vezes, irmãos, que nós professamos a fé em Cristo, com os lábios, mas não manifestamos a fé em Cristo com a vida, nós estamos expondo o Evangelho ao ridículo. O nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios por vossa causa. Terceira aplicação que eu queria. Irmãos, se você tem sentido que você faz parte da vinha do Senhor, mas que você tem produzido um vinho de péssima qualidade, eu queria desafiar você esta noite a mais uma vez confessar os seus pecados. A Bíblia diz que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Não vamos ficar usando palavras eufêmicas, não, do tipo deslize, foi mal, é pecado. Nós não podemos tratar com sutileza aquilo que Deus trata na sua palavra de forma muito séria. É pecado mesmo. Para com essa bobagem. Foi um deslize, eu pisei na bola. Você pecou. Confesse os seus pecados. Quebrante-se diante de Deus. E lá em Joel diz que nós temos que parar de ficar rasgando as roupas. Atos externos. Rasgai o vosso coração. Que tal nós rasgarmos o nosso coração? Que tal nós fazermos uma asepsia de alma essa noite? Pedir ao Senhor para passar o rodão dele no porão mais obscuro da nossa alma. Fazer uma limpeza boa. Irmãos, que tal nós sairmos daqui tão cheios do Espírito Santo, que as pessoas possam sentir em nós, como se nós fôssemos, e nós somos, centros irradiadores da graça de Deus. Você já ficou perto de gente assim? Você está perto dele assim? A sensação que tem graça de Deus extravasando. Tinha uma senhorinha aqui na igreja, que ela não sabia nem falar, nem sentava perto dela assim, a graça de Deus extravasava pelos poros assim, pelo olhar. Louvado seja Deus pela Maria Geralda. Que tal? Vida assim. Tem uma coisa diferente naquele sujeito. Mas ele é diferente, mas ele não é esquisito. Ele é diferente. Ele não é esquisito. Ele é diferente. Aí a pessoa vai querer saber, porque você é diferente. Aí você fala, é um tal de Jesus de Nazaré, você já ouviu falar dele? Aquele que apaga o passado, transforma o presente, que projeta o futuro. Aquele que veio para habitar em mim. Aquele que veio para tirar uma natureza escorpiônica que habita em mim. Que tal nós fazermos essa oração? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu queria que você fizesse essa oração, você. Essa oração. Senhor, eu te agradeço, porque eu sou tua vinha, faço parte da tua vinha. Mas tem misericórdia de mim, ó Deus, que eu não tenho produzido o que eu poderia produzir. E Jesus Cristo diz que a boa semente produzia 30, 60 e a 100 por um. 4 hectares não pode produzir 24 litros de vinho. Você pode produzir muito mais, meu irmão. Você está dando prejuízo para o reino. Que tal? Eu quero produzir mais, ó Deus. Isso é do mais jovem até o mais velho. Que tal fazer essa oração? Senhor, Senhor. Em vez de falar como povo, eu quero ver o juízo de Deus. Faça uma oração, eu quero ver graça. Faça oração agora, em nome de Jesus, que nós iremos participar da ceia do Senhor.
Pai, diante de tudo aquilo que foi exposto aqui esta noite, a única oração que eu posso fazer, que eu sei fazer, é rogar a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.